Hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta simples, mas poderosa. O seu carro trabalha para você ou você trabalha para ele? Talvez você tenha visto recentemente uma notícia circulando. Comissão aprova vistoria periódica para veículos com mais de 5 anos. É triste, mas é a realidade. Existe um projeto em discussão no Brasil que prevê uma vistoria física anual obrigatória para veículos com mais de 5 anos de uso, envolvendo emissão de poluentes, itens obrigatórios, características veiculares, dentre outros critérios. E isso acendeu um alerta em muita gente, porque de repente o carro deixou de ser só combustível e IPVA e agora pode virar mais um custo, mais uma taxa e também mais uma despesa fixa. E uma das questões levantadas é que é em prol do meio ambiente. Mas será que esses números contam essa mesma narrativa? Porque se fossem preocupadas com o meio ambiente, o imposto sobre carros elétricos seria zero. E não é essa a realidade que está estampada na nossa cara. Conforme esse gráfico, esse imposto era zero em 2023. Então, com o aumento do número de vendas, em forma de tentar ajudar as montadoras nacionais, começaram a colocar impostos ali, principalmente sobre veículos chineses elétricos. Sabemos que as montadoras têm uma grande influência na política brasileira e, como consequência, essa ação acabou reduzindo o número da importação de veículos elétricos e híbridos nesse período. Para ser um pouco mais amplo, essa foi a progressão desse imposto, sendo cobrado ali em datas entre 2024 e 2026, onde em julho desse ano a alíquota será de 35%, incríveis 35%. E caso os políticos queiram justificar, não, mas é porque o carro elétrico também demanda de energia, de hidrelétrica, isso e aquilo, e vai ter desmatamento e impacto ambiental, essa narrativa cai por terra porque as pessoas começaram a implementar sistemas fotovoltaicos para obter ali energia através da luz solar. E esses mesmos painéis, incrivelmente, começaram a ser taxados a partir de 2023. O negócio é sério, não é brincadeira. E se as pessoas tentarem fugir para os carros tradicionais, temos como exemplo esse Renault Duster, que é um carro popular, um SUV básico de entrada, onde mais de 50% do seu custo total é apenas imposto. Detalhe que quando você paga o IPVA desse carro, você paga não em cima do valor do produto em si, mas da contribuição da parcela do produto com a do imposto. Ou seja, aquela alíquota que lhe é vendida, que lhe é passada, ela é em dobro que nem tapioca. Então as pessoas podem querer fugir para o carro novo, para poder escapar dessa vistoria e estarem ali um pouco mais seguros relacionados a essa medida, a esse PL que está sendo discutido. Só que o carro novo mais barato do Brasil atualmente é o C3 Live da Citroën e ele está sendo negociado ali a partir de R$ 77 mil. E é exatamente por isso que eu quero usar esse assunto do momento para ir muito além da lei desse PL e falar da decisão financeira, da mentalidade e de investimento. É comum quando falamos a respeito de carros, as pessoas só olharem para a parcela, para o IPVA, mas o carro ele é um dos passivos que mais consomem patrimônio do brasileiro, principalmente da classe média e abaixo. Ao longo do tempo, às vezes acaba sendo o colapso de famílias e de pessoas. Vamos pensar juntos. Quais os custos invisíveis de ter um carro? Tem o IPVA, seguro, combustível, manutenção, depreciação, talvez essa vistoria anual. Sem contar que tem estacionamento, tem flanelinha, tem zona azul. Não sei se deveria ter, né? Mas tem. E agora possivelmente mais uma vistoria anual. E tudo isso sai do seu bolso, mês a mês, ano a ano. E o pior, muitas vezes esse carro não gera renda. Ele não se valoriza e também não te aproxima da liberdade financeira que você procura. Pelo contrário, ele compete diretamente com o seu dinheiro de investir. E assim, eu posso te contar um exemplo pessoal. Muitas pessoas me perguntam como eu consegui investir em mim mesmo, fazer um intercâmbio para o Canadá, estudar, me aperfeiçoar, viajar, sair para comer muitas vezes, em muitas ocasiões, ter uma melhor qualidade de vida. E a resposta não é mágica, é escolha. Fazendo a escolha consciente, eu abri mão de ter um carro mais novo, mais caro, mais seguro talvez, mas que comprometeria uma enorme quantia da minha renda mensal. E esse dinheiro ele não foi desperdiçado, foi direcionado para experiências, capacitação, conhecimento e educação.
crescimento pessoal. E isso é investimento de verdade. Vamos ser práticos. Um carro de 40 a 60 mil, ele consome em média 10 a 15% do seu valor anual em custos totais. Carros entre 80 e 120 mil facilmente chegam a lhe dar um custo entre R$ 1.500 e R$ 2.000, vai depender. Para ficar mais claro, te convido a fazer uma simulação comigo. Tomando aqui como exemplo alguns valores de faixa de carro. O primeiro seria ali um carro inicial de 15 mil, o segundo de 30 mil, porque também não faz muito sentido você trocar de carro por carro de valores semelhantes. Temos aqui mais um salto para 50 mil, 100 mil e 150 mil reais. E aí eu vou diminuir um pouco essas colunas, tá? E vamos entender aqui quanto seria mais ou menos um custo desse carro. Bom, vou considerar aqui uma manutenção arbitrária, porque ela não é proporcional ao valor do carro, porque quando o carro ele é mais antigo, ele costuma dar mais manutenção. Só que carros mais novos e valiosos costumam ter uma manutenção menos periódica, contudo mais cara. Então tomemos aqui valores arbitrários para essa manutenção. E para combustível, não vai mudar tanto assim, porque carros mais novos costumam ser mais eficientes, mas às vezes tem um turbo ali, são mais potentes, podem consumir um pouco mais. Então vai ser uma consideração aqui aproximada. Esses aqui são os valores médios de IPVA, tomando como exemplo uma alíquota de 2,5%. Seguro de banco e de associação, porque tem uma diferença. Depreciação, estou considerando 10% ao ano, e esse valor está diluído aqui mês a mês. Valor de manutenção em combustível, custo ali mensal total, esse custo anual, e aqui está a diferença. A coluna L, ela exibe a diferença que você gasta por ano na escolha de comprar um carro de 150 mil reais. Detalhe importantíssimo, aqui eu estou considerando que você está comprando à vista e não está financiando, sendo que esse financiamento, essa compra ou esse consórcio chega a ser um dos maiores vilões, porque existe um juros ali absurdo que é cobrado sobre esse valor, esse montante. Eu estou considerando que você tem esse valor, tem esse capital para comprar um carro. E aí o simples fato de você comprar um carro de 150 mil, um popular, a versão top de linha de um popular no Brasil hoje, ou comprar um carro usado ali de 15 mil, no ano, ela pode chegar a 35 mil reais. Perceba, isso fica mais horrível se eu colocar um carro ali de 180 mil reais, que é o preço ali de alguns carros já médios. Vamos tomar isso como exemplo. Só que tem um detalhe. Se eu estou considerando que a pessoa tem 180 mil reais para comprar esse carro e ela comprar um de 15 mil, ela consegue investir esse dinheiro. Se eu pegar essa diferença de valor e colocar ali a uma taxa de 1% ao mês e multiplicar ao longo do ano, se eu tomar a decisão de comprar esse carro 1 com essa quantia que eu tenho aqui do carro 5, eu vou ter num ano de rendimento R$19.800. Então, além do que eu não gastei, eu tenho também o que eu recebi. E se eu comparo a diferença só dessas duas escolhas, eu teria uma economia ali no ano de R$61 mil. Claro, essa planilha ela tem alguns arredondamentos e considerações, porque um carro de 180 mil é um carro novo e esse carro ele tem uma depreciação totalmente diferente de um carro usado. Na verdade, ela pode chegar a ser um pouco maior. Alguns carros, eles caem ali 20% no primeiro ano. E carros de 15 mil pode ser que tenham uma depreciação um pouco menor, de 3%, 2%, 1%. Às vezes, eles até se valorizam por conta da inflação, mas aqui eu estou considerando valores presentes. E toda essa conta é para provocar as seguintes perguntas. Esse valor faria diferença se fosse investido todos os meses? Será que eles não pagariam uma viagem? Não comprariam ou dariam entrada em uma casa, em um imóvel? Não acelerariam sua liberdade financeira? O gasto mensal que você tem com o carro, ele sempre vai ser inversamente proporcional à quantia que você investe, à quantia que você aporta. E ele não acelera sua liberdade financeira. Na minha visão, o momento certo de ter um carro ou de trocar de carro, ele não pode ser emocional, precisa ser matemático. E assim, não existe uma regra, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, mora em um local diferente, trabalha de uma forma ou em um local diferente. Mas algumas considerações, elas podem sim ser feitas e podem ajudar pelo menos boa parte das pessoas. Como, por exemplo, você comprar um carro que esteja ali dentro da sua renda líquida de 6 a 12 meses. Então, se você ganha 10 mil por mês, tem um carro ali de 60 mil reais a 120 mil reais. Primeiro, você precisa obrigatoriamente ter uma reserva de emergência pronta e os seus investimentos
O mais importante, eles não podem, em hipótese alguma, serem sufocados, porque são eles quem garantirão sua aposentadoria e sua liberdade, e não esse carro. Muitas vezes as pessoas compram um carro apenas por ego, por consumismo, para tentar mostrar para as pessoas que subiram de degrau, que alcançaram um novo patamar de vida, porque o carro as pessoas veem, às vezes um terreno, um imóvel, uma carteira de investimentos, elas não conseguem ver e você não vai sair mostrando. Então as pessoas precisam mostrar que elas estão em uma camada ali da sociedade diferente. E essa é uma grande armadilha. Contudo, reconheço que essas regras não se aplicam à maioria das pessoas. Porque, tome como exemplo, alguém que precisa estar numa situação como essa, de um ônibus lotado, perde horas por dia com transporte público ineficiente e até se arriscando, porque existem pessoas de péssima índole nesses locais. Talvez para essa pessoa vale a pena ter um transporte. Existe uma regra muito comentada que é a dos 10%. O carro não pode ter mais que 10% do seu patrimônio, mas isso vai ser relativo. Para pessoas em começo de carreira, isso vai ser quase impossível, porque elas estão começando a construir um patrimônio. Na verdade, muitos estão saindo de dívidas e talvez esse transporte, que não necessariamente possa ser um carro, talvez até uma moto usada, vai ser crucial na qualidade de vida, no tempo a mais que essa pessoa vai ter para investir em si próprio e ascender na sua vida. Então você precisa analisar se o carro ele te impede de investir. O problema não é seu carro usado, seu carro velho. É o carro caro demais para sua realidade. E assim, essa possível vistoria, ela não é sobre o meio ambiente. Ela é um lembrete. O Estado, ele sempre cria mais camadas de taxas, impostos e custos para o seu bolso. E quem vive no limite financeiro, essa pessoa é a primeira a sentir o impacto. Por isso, viver um pouco abaixo do seu padrão, da sua capacidade financeira máxima, é uma das melhores formas de você se proteger financeiramente. A liberdade financeira, ela não nasce do consumo, ela nasce da escolha consciente. Quanto menos você precisar gastar para se sentir bem, mais rápido você constrói patrimônio, constrói opções e tem tranquilidade. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar esse tipo de conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Um cheiro no coração e eu te aguardo no próximo vídeo.